Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui o antes e depois, né, do jogo aberto, falando um pouco sobre o jogo entre Flamengo e Estudiantes, né, os palpites deles para antes do jogo e depois o que eles falaram depois do Mengão se classificar aí nos pênaltis contra o Estudiantes. Vamos ver o que eles falaram aí. Então sem mais enrolações galera, fica agora aí com o vídeo. Que começaram os palpites. Mas não será pelo jogo do São Paulo, e sim por Estudiantes e Flamengo. Jogo lá na Argentina. Edu Dracena. Renata, eu vou com o mesmo do Everton, 2-1 e o Flamengo perde nos pênaltis. Chico Garcia. Ontem o Palmeiras deu uma prova, né, superando um obstáculo. Hoje é a vez do Flamengo, que não vai ser fácil. Para mim é 1-1 esse jogo e o Flamengo passa. Sgarbi. Arbitragem, Flamengo. Os caras vão tentar a todo custo tirar um brasileiro. Minha impressão é essa. Eu acho que vai ser 1-0 Estudiantes e nos pênaltis da Flamengo. Ai. Cicinho. Muito grosso, 2-0 Mengão. Eita. Marco Aurélio Cunha. 2-1 Flamengo, se a arbitragem deixar. Ronaldão. 3-1 Flamengo. Eu vou de 2-0 também, Flamengo. Ai. A Gogo Varela já fez o segundo da partida. E a goleada não chegou, a confusão com Plata. O Estudiantes no final conseguiu esse golzinho. E aí o resultado ficou mais apertado. Mas o Flamengo tem time para, inclusive, vencer na Argentina, Ronaldão. E o Flamengo pode entrar no meu coraçãozinho também eternamente, porque vou te falar, acho que isso pra Esse é o próximo adversário agora, no final de semana, em Itaquera. Então, espero que ele venha todo desfalcado, com os jogadores juvenil, aquela coisa toda, pra não... Por isso que eu tô falando aqui dessa alegria de ver o Flamengo, porque o Flamengo, ele pode desbancar muita gente nessa competição aí. Porque tá dito aí que conversando com o Cicinho aqui fora, ele falou, aí o Flamengo pode não passar dessa fase. Eu espero que passe. Mas você chegou a pensar, só de leve, que se por um acaso o São Paulo passar pela LDU e enfrentar o Palmeiras, que um paulista já estará na final? Não, eu tô viajando aí, se passar, tá 2-0 pro adversário e o São Paulo passar, aí é viagem só de ida pra lua. Ô, louco. Porque não tem como. Aí é sonho que só o Cicinho vai viver. Esse sonho, só o Cicinho. Agora, pesadelo. O pesadelo. Agora, o Flamengo é o Flamengo, é o Mengão, é o da galera. Eu tô com vocês aí. É passar o trator. Porque vocês têm time, vocês têm torcida, vocês têm tudo aí, pô. Não é possível. E o Felipe, esse menino, rejeitou uma proposta do Fenerbahçe. Fenerbahçe. Então, é o treinador da moda. Você é o cara. E tem que mexer nesse time, hein? Agora, o Plata vai estar em campo. O Jorginho é o grande nome celebrado, a volta dele que está com a delegação. O menino lá pela esquerda, lá, como é que é o nome? O Lino? Que é o Liso. Samuel Liso. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não gosto de lembrar o que o Flamengo já fez na Libertadores. Machucou algumas equipes. Não, e machucou o Corinthians quando jogou em casa lá também. Mas tudo isso aí passou. Não tá mais no meu coração. Então agora o Flamengo é do povo. Flamengo é do povo e eu quando que ele não foi do povo? Flamengo é do povo. É do povo. E o Corinthians também é do povo. Então, eu não tô com essa confiança com o Flamengo assim, vai ser o time do povo se encontrando na arena do povo. Olha, tem uma vozinha bem distante aqui no Jogo Aberto dizendo que tudo isso que o Ronaldo falou, Edu, é pra resumir que a salvação da lavoura é o Flamengo. Claro. Você acha que não? Do jogo aberto. O Ronaldo já pensa lá na frente. É igual ele tá falando do Bahia lá, que foi expulso jogador. Eu nem tava pensando no Bahia no final de semana. Ele já tá pensando, de repente, numa final que pode acontecer Palmeiras e Flamengo. Mas, ó, jogo duro mas que hoje, estão expulsando, que estão ajudando o Palmeiras, não. Estão expulsando o menino sem nada. Não. É pênalti e expulsão. Expulsão e pênalti. Que é isso? Jogo duro pro Flamengo. Apesar de o Flamengo ser melhor, Renata, o Flamengo é infinitamente melhor. Mas só que o futebol já nos proporcionou várias situações de que um time, de repente, não tão qualificado possa vencer um time qualificado. Então, acho que a responsabilidade, pés no chão, esse negócio da torcida aí à noite lá, de foguetório, isso não resolve nada. Isso os jogadores dão risada, entendeu? Então, eu acho que o Flamengo é favorito, mas eu acredito que não passe, não. Olha, eu vou... Agora, vamos ver o que eles falaram aí depois do jogo do Flamengo, onde o Mengão se classificou.
Então, fica agora aí para a parte 2. Perdeu no tempo normal, não reagiu, porém nas penalidades, aquele que não foi tão bem no tempo normal acabou se sobressaindo, se destacando. Eu falo do goleiro Rossi, o herói da classificação do Mengão nos pênaltis. Aliás, ótimas batidas e cobranças do Flamengo, mas que sufoco, que nervoso. O Mengão está na semifinal. A era de Libertadores começou a ser sentida logo na chegada dos ônibus, com aquilo que o futebol sul-americano tem de mais bonito, mas também com aquilo que há de pior. O ônibus que levava a comissão técnica do Flamengo foi apedrejado. Por sorte, ninguém ficou ferido. O primeiro tempo foi equilibrado. O Fla poderia ter aberto o placar com Pedro, se não fosse Facundo Rodrigues. Já Saul acabou impedido por Muslera e pela trave. O Estudiantes só havia ameaçado com Arzamendia. Rossi quase deixou escapar, até que no último lance da etapa inicial, bola na área rubro-negra. Ninguém cortou e Benedetti bateu forte para abrir o placar. Falha de Rossi? Na verdade que no gol eu acho que foi uma bola rápida que o chute dele anterior tinha sido no chão, então eu acho que demorou um pouco em reagir e quando reagi só tentei desviar a bola para sair, mas não consegui quizás o desvio suficiente para a bola sair. O Rossi ele tem a nossa confiança, tem o carinho dos jogadores do grupo e os erros eles acontecem. É verdade que quando um goleiro erra é fatal. A noite ainda tinha muita coisa reservada para o camisa 1. No segundo tempo, o Flamengo piorou. Foi o time argentino que teve as melhores chances. E chegou a marcar o segundo gol, de novo com Benedetti, tocando por cima de Rossi. Mas na hora do desvio de Carrillo, o lateral do Estudiantes estava por alguns centímetros em posição de impedimento, que foi notado pelo VAR. Mas não teve jeito, a definição seria mesmo nos pênaltis. Os batedores rubro-negros foram perfeitos. Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira converteram. E quis o destino que Rossi, que deu os primeiros passos na carreira profissional, justamente aqui, na equipe de La Plata, passasse de vilão a herói. E quando veio os pênaltis, ele veio falar para mim, deixa comigo que eu errei antes, mas eu vou classificar a gente agora. Sosa e Cetré até fizeram. Mas Benedetti e Ascaciba, na quarta e derradeira cobrança, pararam no camisa 1. Para mim é muito gratificante, como falei antes, ter ajudado o time nessa situação. E que fosse na Argentina quizás deixa algo mais especial. Eu joguei aqui, eu já tenho a possibilidade de jogar contra Estudiantes no... É claro que quem converte as penalidades, quem tem um goleiro calibrado nesse momento, se classifica. Mas o Flamengo correu muitos riscos. Quem acompanha a campanha do Flamengo no ano, os jogadores que chegaram, as contratações, até o nível de atuação que o Flamengo tem normalmente contra os adversários, ele foi irreconhecível, principalmente no jogo de ontem. Lá no Maracanã estava controlado, poderia ter goleado no primeiro tempo, na segunda etapa aquela confusão do Plata, mudou o rumo da partida, mas ontem não é que o Estudiantes foi muito superior, foi muito mais inteligente, muito mais assertivo, buscando o jogo, com empenho, lutando por cada bola, a torcida também jogando junto, um caldeirão, e o Flamengo sofreu, mas conseguiu no finalzinho ali, Cecinho, essa classificação. Não precisava ter sido assim. Não precisava, e o torcedor flamenguista ficou preocupado com o desempenho do Flamengo nessas duas partidas. O Flamengo fez 30 minutos brilhantes, que foi no primeiro jogo, e depois começou a se igualar a equipe do Estudiantes, que é bem inferior ao Flamengo. Então, o que fica de
de lição para o Flamengo, e acredito que o Felipe Luiz vai bater em cima disso, né, em cima dessa tecla, é o quê? O Flamengo, ele não precisa ter prazer em sofrer. O Flamengo está sofrendo, ele tem jogadores para não precisar passar por essas situações, porque o Flamengo, quando coloca a bola no chão e toca, tem a movimentação, consegue criar com naturalidade pelo talento individual e coletivo da equipe, daquilo que está sendo treinado. E o Flamengo, ao decorrer da partida, parece que ele se desliga e gosta de sofrer e abaixa a autoestima do time. Então isso não é legal. O Felipe tem que consertar porque chegou na semifinal com méritos, sim, porque as cobranças de pênalti foram espetaculares do Flamengo, demonstrou treinamento, mas o Flamengo precisa melhorar muito se quiser o título. Ronaldão, vamos falar do goleiro Rossi, que falhou no gol do Estudiantes, que aconteceu no finalzinho da primeira etapa. É nítido até o semblante dele, quando você olha a percepção de que sabe que não foi a melhor escolha. Porém, teve uma grande segunda chance na partida, nas penalidades, e aí brilhou. E você falou tudo, Renata, ele estava calibrado. Você percebe que é um cara que é para esses momentos difíceis. Tem goleiro que é assim mesmo, pega a bola do jogo, tem goleiro que se entrega de uma forma diferente e tem goleiro que quando ele está concentrado, não passa. Não tem jeito, pode chutar. Aí o pessoal fala, teve jogo que o cara chutou 15 bolas, mas não passa, o goleiro não vai tomar gol. E muitas vezes eu me vi assim também, agraciado, né, que a gente fala. Porque ele fala, hoje eu não vou tomar gol, hoje não vai passar. Ou muitas vezes, na hora do pênalti, pode deixar aí que eu pego 2. Os caras, você é louco. Não, hoje é meu dia. E ele estava nesse dia iluminado e ajudou o Flamengo de uma forma espetacular. Agora, ele teve explosão, treinamento. A gente fala assim, em termos de o cara estar ligado, focado, mas tem que estar bem treinado também para você pegar essas bolas. Porque na televisão parece que dá tempo, mas ali é muito rápido. Ali o ao vivo, né, Edu? É muito rápido pro goleirão. E ele teve reflexo, força, explosão. E então ele estudou, né, os batedores. Levantar o braço e pegar. Levantar o braço numa distância. Ele que já jogou no Estudiantes. Agora vou falar pra você, parabéns ao Rossi, o trabalho do Felipe também, que na coletiva ele deu uma engolida seco, você viu? Meu filho. Não é fácil, não. Libertadores. Parabéns ao Flamengo. Mas o Estudiantes vendeu caro, realmente, essa eliminação, Cicinho. E o Flamengo tem que tirar lições deste momento, porque o Estudiantes não tinha uma jogada bem trabalhada, mas era aquele lançamento, alguém pegava a bola e partia pro ataque, fez um gol, não é? E depois teve um outro anulado, que poderia ter complicado muito a vida do Flamengo, e estava impedido mesmo, isso ficou comprovado. Então que o Flamengo agora, para jogar a próxima fase diante do Racing, vai ter que redobrar a atenção. E o Racing é melhor que o Estudiantes, né? É um time, assim, mais cascudo, né, que está vivendo nesses momentos, né? E o Flamengo, ele tem que mudar um pouquinho essa questão da dependência no Arrascaeta. Quando o Arrascaeta não joga, parece que o Flamengo dá uma sentida e o Flamengo tem muitos jogadores com qualidade para suprir, né, a ausência de um bom momento do Arrascaeta, um mau jogo do Pedro. Então o Flamengo tem jogadores para isso. E o Felipe, com a inteligência, com a sabedoria dele, viveu esse susto como os jogadores do Flamengo, e Libertadores é isso. Independente do nível da equipe adversária, igualado tudo ali dentro do campo, na vontade, no empenho, mas o Flamengo ainda continua sendo um sério candidato ao título. Edu, a gente vê o Flamengo, claro, um time muito bem preparado, mas ontem eu tinha expectativa na atuação do Jorginho, acho que ficou um pouco apagado. Concordo plenamente com o Cicinho. Quando o Arrascaeta não é o cara, não é o referencial do time, o Flamengo sofre com isso. E ontem a marcação foi bem feita, bem organizada, mas o Flamengo parecia sem ideias, pouco criativo e até assustado porque não imaginava um adversário que segurou tanto a partida. Que segurou e que competiu, Renata. Claro. E competiu muito. O Estudiantes sabia que a técnica do Flamengo era superior à dele e soube jogar o jogo. E o Flamengo, na minha visão, Renata, ele achava que ia ganhar e fazer o gol a qualquer momento, principalmente no primeiro tempo. E eles sentiram realmente, peraí, Estudiantes não está por brincadeira não, quer realmente classificar. E aí foi se passando o jogo, tal, errou um gol com o Pedro ali e foi indo. E aí numa bola que é tradicional do Estudiantes, que é a casquinha do atacante Carrillo, né? E foi lá e fizeram o gol e assustaram. Então aí depois, no segundo tempo, passou-se dificuldade, o Samuel chamando a responsabilidade ali pelo lado esquerdo, indo para cima, mas sempre às vezes dobrava a marcação.
Então, de repente, faltou aquele jogador que tinha o drible, tinha que passar. E, na minha opinião, o Saúl jogou muito bem, se movimentou muito bem, finalizou de fora da área. Então, mesmo, de repente, o Arrascaeta não tão jogando tão bem, mas ele chamou a responsabilidade. E é um jogo de Libertadores, Renato. Libertadores é isso aí, tem que ganhar. Não importa se jogou bem, se jogou mal. Está na semifinal por méritos. E só para finalizar por enquanto, o Carrascal entrou na partida numa fogueira, bateu bem o pênalti, tem personalidade. Me parece ter sido outra boa contratação do Flamengo. Agora, se... Então é isso, galera. Chegamos ao fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, o que os comentaristas falaram antes e depois aí do Flamengo se classificar na Libertadores, vencendo esse jogo no Estudiantes, né, nos pênaltis. É um jogo que o Flamengo correu muito risco, sim, né, de ser eliminado, mas jogou melhor, né, teve mais chance. Porém é isso, Libertadores e os times parece que viram outro time, né? É outra competição, né? Então o Flamengo tem que tomar cuidado e decidir os jogos lá em casa, né? Já visto que teve um péssimo resultado na fase de grupo, né? Então vai decidir os jogos fora de casa. Então precisa primeiro fazer o resultado em casa, decidir 2-0, 3-0 e depois tentar lá segurar o placar fora de casa e se classificar. É isso que o Flamengo tem que fazer com o Racing. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Comente aí sua opinião aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.